Esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No programa de hoje, nós estaremos discutindo um assunto que tem chamado a atenção da mídia no nosso país e no exterior, que é o surgimento de uma teoria que pretende explicar sinais de inteligência na criação, chamada de design inteligente, contra a posição tradicional e a posição dominante, que é a posição do evolucionismo darwinista, de que o mundo surgiu ao acaso. E para tratar desse assunto hoje, nós convidamos o professor Enésio de Almeida, que é mestre em História da Ciência, e o doutor Mauro Meister, que é doutor em Línguas Semíticas, língua em que foi escrito o Antigo Testamento, onde nós temos o relato judaico-cristão. Mas antes de discutir com esses especialistas a respeito desse assunto, nós iremos até o campus do Mackenzie com a repórter Maria Simões para saber o que os nossos alunos pensam a respeito do assunto. Vamos conferir qual é a opinião dos alunos do Mackenzie sobre o tema de hoje. Você acha que o mundo ele surgiu por acaso ou tem uma proposta inteligente por trás do surgimento do mundo? Eu não sei. É uma pergunta difícil, né? Não sei. Acho que deve ter algum propósito inteligente atrás disso, né? Eu não sei. Eu não acredito em acaso. Acho que sempre tem alguma coisa planejada antes. Eu falaria que foi por acaso. Eu acredito que Deus criou tudo isso. Não sei. É difícil, mas eu me baseio nisso. Por acaso. Não sei, porque não acredito muito nesse negócio de um propósito por trás das coisas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que ainda que algumas pessoas acreditem que seja uma simples sucessão de acontecimentos, com certeza existe um propósito muito mais inteligente na criação do mundo. Ainda que possa parecer aleatório, eu acredito que existe um propósito muito maior e que a gente ainda não conseguiu entender. Dá para ver que o assunto de fato é complicado e que as pessoas têm opiniões diferentes a respeito disso. Mas, professor Enésio, o senhor é também coordenador do Núcleo de Design Inteligente do Brasil, que é um núcleo que congrega cientistas e professores que são da opinião de que o universo apresenta sinais de inteligência por detrás disso. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores quais são as evidências, quais são estes sinais que levam à conclusão de que existe um propósito por detrás de todas as coisas. Basicamente, a teoria do design inteligente é uma teoria minimalista. Ela afirma que esses sinais de inteligência eles podem ser empiricamente detectados na natureza, né? Então, alguns aspectos do referencial teórico que nós consideramos como sendo um sinal bem representativo de inteligência por detrás daquele evento é a complexidade irredutível, que são encontradas em alguns sistemas biológicos, a informação complexa especificada, tal qual é encontrada na informação digital do DNA, né? E, numa escala mais cosmológica, o ajuste fino das leis e constantes da física. Em outras palavras, o senhor está dizendo que existe uma complexidade na maneira ou no funcionamento de determinados organismos, também uma sintonia e um ajuste tão próximo de algumas leis da natureza que isso não poderia ter surgido por acaso, é isso? Não é tanto questão de não ter surgido por acaso, é que as explicações que hoje nós temos, elas não são suficientes para explicarem como que tudo isso surgiu. A teoria do design inteligente, então, vai contra o consenso da nomenclatura científica, por assim dizer, porque a grande maioria hoje dos cientistas acredita que o que nós temos hoje é o resultado de um processo aleatório ocorrido durante milhões de anos. Então, não é tanto também uma questão de nós sermos contra esse consenso na academia, mas levando em conta o acaso e a necessidade, nós do design inteligente entendemos que o processo é guiado. E aí nós entramos em choque com a academia. E na hora que você diz que esse processo é um processo guiado, isso não torna o design inteligente como teoria, na verdade, uma teoria religiosa? Porque a pergunta seguinte é: quem guiou?
Nós estamos acostumados a pensar em mentes, estritamente mentes corpóreas. Nós não temos na ciência conhecimento suficiente para dizer da impossibilidade ou não de uma inteligência incorpórea. Então, para o design inteligente, nós não temos uma definição do que seja essa inteligência, porque nós já estaríamos fugindo do nível científico e estaríamos tratando de questões ontológicas, e aí seria mais assunto de filosofia do que ciência. Então, por falar em filosofia e de religião, e agora eu quero perguntar então ao Dr. Mauro Meister. Dr. Mauro Meister é especialista em hebraico e literatura do Antigo Testamento, onde nós temos o relato da criação do mundo nos primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis. Uma pessoa pode ler o livro de Gênesis, uma leitura natural, uma leitura simples, e chegar à conclusão de que aquele relato que está ali, ele está descrevendo fatos que aconteceram, ou então o relato da criação do mundo é para ser lido como uma poesia? Em outras palavras, qual teria sido a intenção do autor? Descrever poeticamente ou descrever como fato aquilo acontecido? Esse é um debate grande, doutor Augusto, que está aí rodando todos os lugares onde a narrativa do Gênesis chegou há muito tempo. Qual é a natureza do texto? Ora, olhando o texto da Bíblia e a abordagem de interpretação histórica que a Igreja Protestante faz do texto, a conclusão a que chegamos é que ali nós temos uma narrativa de caráter não mítico, não é uma saga simplesmente, mas um relato histórico. Há poesia no texto? Claro que há poesia, até mesmo porque a poesia serve para contar história, não é? Você vai, por exemplo, ao livro dos Salmos, existem salmos que relatam a história do povo de Deus, e lá não tem nenhuma inverdade a respeito da história. Quando chegamos ao texto de Gênesis, que é onde existe o relato, de fato, da criação do mundo, todas as características estruturais da narrativa levam a pensarmos que a intenção do autor era manifestar como aquela criação aconteceu a partir de alguém ter lhe contado. E aí sim, nossa pressuposição é de que só a divindade poderia ter falado ao autor do texto o que aconteceu. Não tinha testemunha, não tinha ninguém para ver o que aconteceu lá antes. A estrutura do texto em si, ela é uma sequência temporal de acontecimentos dia após dia, não é? Muito lógica, muito bem estruturada. Existem várias teorias a respeito de como essa estrutura foi montada. E lendo o texto pura e simplesmente, nós chegamos à conclusão que aquilo ali é uma sequência de dias literais que estão acontecendo ali, um depois do outro, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E não vejo outra forma de ler a narrativa senão na simplicidade dela mesma. A resposta do Dr. Mauro Meister, então, nos coloca um dilema muito interessante. Uma pessoa que acredita na Bíblia e acredita no relato da criação, ela pode ser darwinista, evolucionista, como fica, por exemplo, os professores de ciência nas escolas e nas universidades que têm que ensinar a teoria da evolução, mas na verdade são cristãos que creem na Bíblia. No próximo bloco, nós trataremos desse assunto. No bloco anterior do nosso programa, nós ouvimos o Dr. Mauro Meister, especialista em Antigo Testamento, afirmar que o relato da criação do mundo, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, são para serem lidos no seu sentido natural. Estão descrevendo fatos que aconteceram dias de 24 horas.
Agora eu pergunto ao professor Enésio, pode um cristão, alguém que recebe o relato de Gênesis como sendo uma descrição de fatos que aconteceram como estão descritos, ao mesmo tempo manter convicções evolucionistas? O que é que o senhor acha? A pergunta que você me coloca é extremamente complexa, tanto para os evolucionistas quanto para aqueles que são teístas. A teoria da evolução em si, na sua forma ortodoxa, ela não é compatível com nenhum relato de criação. Agora, existem teístas que aceitam a possibilidade de harmonizar esse tipo de relato, né? Se não me engano, aquele presidente o coordenador da pesquisa do genoma, o Collins, ele era um desses, não era isso? Ele é um desses. Um cristão que, ao mesmo tempo, mantém o evolucionismo. Ele é um desses. Mas um darwinista ortodoxo, ele não pode aceitar esse tipo de compatibilidade do tipo do Collins, porque a teoria é estritamente materialista e o próprio Darwin disse que se ele precisasse de alguma ajuda externa, entre aspas, Deus, a teoria dele não faria sentido nenhum. Então, eu estou vendo aqui um pouco de desonestidade acadêmica da parte daqueles que são evolucionistas, porque Darwin, na sua originalidade, ele exclui quaisquer tipo de ação sobrenatural ou externa no processo. A própria definição de evolução biológica, ela implica em que tudo é por acaso, tudo é randômico, ou seja, eu não posso ter nenhuma causa externa, nenhuma causa inteligente por trás do processo, né? No conceito de evolução biológica darwinista, da Academia de Ciências Americana, ela é exatamente isso. Ou seja, agora eu vejo, professor Enésio, o que acontece normalmente é que essas pessoas tendem a dicotomizar, né, separar os dois departamentos. O departamento da fé, a gente trabalha com um determinado set de pressupostos. No departamento da ciência, nós temos outros pressupostos. Ou seja, essa desonestidade, na verdade, ela é um problema sério. E ela é real, porque eu trabalho na minha epistemologia de duas maneiras diferentes, sem conseguir unir as duas coisas. Mas essa separação aí, ela não é decorrente do fato de que os evolucionistas afirmam que a evolução é ciência, é alguma coisa neutra que pode ser verificada, que pode ser aferida, enquanto que uma ideia como aquela do relato de Gênesis, do criacionismo, é subjetiva e é religião, não existe de fato. A ciência é neutra, professor Enésio, ela de fato, o evolucionismo é ciência pura? A ciência em si, ela não tem características de valor. Cientistas tendem a adotar valores, né? Então, o cientista, quando ele vai praticar a ciência no laboratório ou em sala de aula, ele traz junto com ele a visão de mundo que ele tem. Então, não existe neutralidade. Agora, voltando ainda àquela questão da compatibilidade, eu consigo enxergar um determinado problema para os que são cristãos, considerados teístas, evolucionistas, que eles são aceitos dentro da academia quando eles são utilizados para rebater os que são de pensamento contrário. Mas eles mesmos não são bem aceitos dentro da comunidade científica. Tá certo, porque aí acaba não se dando bem nem num lado, nem no outro. Nem do outro, né? Agora, eu sinto pena dessa gente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui a doutor Mauro. Suponha um evolucionista que se considera cristão. Então, ele terá que necessariamente ler o relato de Gênesis, de 1 a 3, sendo poesia. Nunca como fato histórico. Não diria como poesia, porque, como eu disse no começo, poesia pode falar de história. Um mito, ele vai ter que transformar a narrativa, ele vai ter que tirar a historicidade, o aspecto histórico da narrativa para poder fazer a leitura
que os seus pressupostos quanto à sua ciência lhe obrigam a fazer, não é? Porque o relato de Gênesis ele é muito claro em mostrar propósito, não é? Todo o processo crescente da criação tem propósito. Óbvio, o narrador ele não escreveu um relato neutro, ele tinha uma proposta teológica por trás do relato. Mas veja, se era teológica e tinha um propósito, então não é um relato científico. Nós não podemos usar Gênesis 1:3? Não é, mas eu não posso separar o mundo em departamentos estanques. Ora, se é história, a história ela não pode contradizer outras áreas do mundo, da vida, etc. O que nós afirmamos é que a Bíblia, mesmo que não seja um relato histórico, um relato científico, ela, na verdade, não diz nada que também não seja verdade com relação à história, à ciência, ao mundo. Ela reflete uma determinada visão de mundo. É claro, não havia ciência naquela época como nós a conhecemos hoje, mas o relato ele é histórico. Se ele é histórico, ele não tem como ser falsificado, né? Então esse é o ponto. Então o cristão ele olha como relato histórico e aí ele tem que resolver, decidir, decifrar como vai entender essa proposta teológica e chegar a uma determinada conclusão com relação àquilo que se diz o fato científico. O que eu acredito é que o design inteligente está dizendo que o que nós temos ouvido nos últimos 150 anos, praticamente, a partir da teoria de Darwin, é que aquilo que vem sido tratado em livros e na mídia como fato absoluto, não é? É um modelo científico que o design inteligente hoje tem demonstrado não estava correto. Não significa que tudo que foi descoberto na biologia seja falso ou mentira, nada disso. Muito pelo contrário, muita coisa é real, verdadeira, mas a forma como chegou-se a muitas daquelas coisas com seus pressupostos eram falsas. Esse é o ponto. Mas será então que a ciência necessariamente leva ao ateísmo? Eu já ouvi dizer que Darwin nunca renunciou à sua fé em Deus, mas nós veremos isso no próximo bloco. Bloco do nosso programa Academia em Debate, hoje discutindo evolução e design inteligente. Nós encerramos o bloco anterior com uma pergunta: será que a ciência leva necessariamente à negação da existência de Deus? E também eu mencionei que às vezes se ouve que Darwin nunca renunciou à sua crença em Deus. E eu faço essa pergunta para o professor Enésio, se há registro disso, de que Darwin, ele apesar de ter concebida a ideia da evolução, ele manteve-se firme na sua crença em Deus. O conceito de Deus em Darwin é extremamente complexo. Que existem relatos que ele deixa entender que ele não tinha intenção nenhuma de escrever ateisticamente. Por um outro lado, em correspondência com amigos, ele diz que o propósito inicial dele era destruir mesmo essa noção de uma criação como relatada na Bíblia, né? Então, eu tenho lido Darwin com muita desconfiança pela insinceridade dele. E eu lamento que ele já morreu e não possa se defender, mas Darwin foi muito ardiloso em muitas das coisas que ele escreveu, especialmente no que diz respeito
a fé em Deus. Na época dele, o cristianismo era a religião dominante, era oficial e ficaria difícil até ele se pronunciar? Eu diria que não, porque já naquela época da igreja anglicana, o ateísmo era considerado por muita gente, escritos, as pessoas conversavam sobre o assunto, não é como o pessoal relata não, que era perigoso. O deísmo, né? O deísmo inglês já era fortíssimo. Um dado interessante, professor Enésio, é que a única formação acadêmica de Darwin, até onde eu saiba, foi na área de teologia. Ele foi o único curso formal que ele fez. Ele não era biólogo, mas teólogo. Não. O que mostra, entretanto, que ele realmente era uma mente genial, né? Porque conceber toda a teoria sem ter sido treinado, digamos, oficialmente na área, é algo surpreendente. Mas ele Por outro lado, obviamente que ele, como foi dito no bloco anterior, né, o jaleco branco do cientista, que na época eu acho que não se usava, era preto, ele não é uma capa de neutralidade, né? Pus o casaquinho branco, agora eu sou neutro. Darwin nunca foi neutro, principalmente tendo sido treinado na área que foi. E assim como Galileu enxergou, porque ele montou sobre ombros de gigantes, né? A mesma coisa com Darwin, não desmerecendo a obra dele, mas ele contou, especialmente com Joseph Hooker, né? Como alguém que lhe deu bastante suporte nos conhecimentos científicos que o próprio Darwin não tinha. E ele terminou a sua obra, segundo eu li, rapidamente, porque já tinha outros cientistas também caminhando naquele mesmo sentido, né? Então ele publicou para não ficar para trás, né? Professor Enésio, você mencionou que nós não devemos menosprezar a contribuição de Darwin. E qual seria ela da perspectiva do design inteligente? Qual a contribuição de Darwin? Eu diria que Darwin, quando ele traz a abordagem da biologia de uma forma, digamos assim, mais científica, eu não estou com isso dizendo que a biologia que era praticada naquele tempo era inoperante. Muito antes de Darwin mesmo, a biologia já era mecanicista. O que ele propõe é um mecanismo, como a seleção natural e outros mecanismos que ele não elabora. Alguns ele disse até que eram leis que eram desconhecidas naquela época, né? Então ele traz toda uma nova maneira de fazer biologia. É assim que eu enxergo a contribuição do Darwin. Agora, o mecanismo dele proposto desde a época dele já sofria resistência, e era resistência não somente de religiosos, mas de próprios cientistas, como Thomas Huxley, Joseph Hooker, que aceitavam a evolução, mas não aceitavam a seleção natural conforme proposta pelo próprio Darwin. Tá certo. O que eu sempre entendi é que a observação de Darwin de que as espécies se adaptam e evoluem de acordo com a necessidade do meio ambiente, isso aí não é uma coisa que ninguém questiona. Até mesmo criacionistas e proponentes do design inteligente estão prontos a admitir que isso é verificável, que dentro das espécies há adaptações e mutações. A dificuldade seria com a evolução a macroevolução, por assim dizer, a transmutação de uma espécie em outra, seria isso. A dificuldade, por exemplo, que o pessoal do design inteligente, ou até que pensa mais em termos de criacionismo, encontraria com a tese dele. A hipótese macroevolutiva, e eu coloco como hipótese porque as evidências que nós temos, elas são muito contingentes, são bem restritas mesmo, e não dá para a ciência dizer que um processo macroevolutivo ocorre, porque nós não temos evidência disso. Não significa dizer que a macroevolução não ocorra, mas as evidências encontradas são bastante circunstanciais. Para terminar o programa, numa frase, Dr. Mauro,
A ciência necessariamente leva ao ateísmo? Depende da definição que se fizer de ciência. Se você partir para dizer que ciência só pode entender o mundo como visão de mundo de maneira naturalista, materialista, ela descarta a religião. A religião pode até ser um produto. Alguns dizem que a religião é um produto da evolução, uma forma do homem se sustentar diante dos problemas, dificuldades, mas que ela nunca pode ser verdadeira. Então, nesse sentido, essa ciência levaria ao ateísmo. Mas a ciência em si, nunca. Aliás, o cristianismo propõe exatamente o contrário, que quanto mais eu estude a ciência, quanto mais eu estude aquilo que é o mundo, que nós teólogos chamamos de revelação natural de Deus, mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo a maravilha da criação dele e mais eu estarei pronto a adorá-lo. Professor Enésio, em 15 segundos, a ciência leva ao ateísmo? Não, a ciência é neutra. Você pode ser ateu e pode ser teísta, mas isso não depende da ciência. Essa é uma subjetividade humana e eu entendo que o indivíduo tem essa liberdade de escolha. Então, ele pode ser um cientista ateu e um cientista teísta. Muito bem. Encerramos aqui o programa Academia em Debate e você pode interagir conosco através do e-mail academiaemdebate@mackenzie.br. Nós estamos na expectativa de receber a sua reação e a sua contribuição. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.